Olá pessoal, aqui é o professor Andrei e hoje estamos começando nossa quinta aula do curso de Cálculo 1. Lembrando que até o momento nós já vimos algumas regras de derivação, como derivada de funções potências, derivada de funções constantes, derivada de soma de funções deriváveis e diferença de funções deriváveis. A partir de agora vamos ver as derivadas de funções exponenciais, trigonométricas, produtos e quociente dessas funções que já conhecemos as derivadas. Então vamos lá para a próxima aula. Então é isso. Nesta aula vamos ver a derivada de funções exponenciais, na verdade a função exponencial de x, na base e, número de Euler. As demais funções exponenciais, vamos ver daqui a pouquinho quando nós estudarmos a regra da cadeia, ou seja, derivada de funções compostas. Além da derivada de funções exponenciais, nessa aula vamos estudar derivada de produto de funções, que já conhecemos derivadas, né? Produto de funções deriváveis e a quociente de funções deriváveis. Então vamos lá. Bem, nós sabemos pela definição da exponencial, lá do limite fundamental que já conhecemos, que o número e, número de Euler, ele é tal que esse limite acontece, ok? Ou seja, o limite de exponencial de uma variável, menos 1, sobre essa variável, quando essa variável tende a zero, dá 1. Com isso, nós podemos verificar que a derivada da função exponencial e de x, e elevado a x, é ela mesma. De fato, veja como é simples. Por definição, quem que seria a derivada da função e de x num ponto x qualquer? Limite, quando um certo incremento tende a zero, né? Lá na nossa definição de derivada, da função no ponto x mais h, menos a função no ponto x sobre h, ok? Então, fazendo a substituição da f por a nossa exponencial de x, nós teremos o seguinte: limite, quando o h tende a zero, de quem? Quem que seria f no ponto x mais h? Exponencial de x mais h, menos, quem que seria a função no ponto x? Exponencial de x sobre h. Nesse limite, note que quem tende a zero é h, x é um ponto dado, né? Então vamos tentar separar quem está variando nesse limite, né? Os termos que contêm h e o termo que contém apenas x. Observe que na primeira parcela ali, no numerador, a gente tem o seguinte. A gente pode escrevê-lo assim, ó, repetindo aqui o limite quando h tende a zero, de exponencial de x vezes exponencial de h, né? Repete a base aqui, somando os expoentes, dá a mesma expressão de cima, menos exponencial de x, tudo isso sobre h. Colocando o e de x em evidência, nós temos o seguinte: limite, quando h tende a zero, de exponencial de x, que multiplica exponencial de h menos 1 sobre h. Então, o limite aqui, estou tomando quando h tende a zero. H é variável, x é um ponto dado que não depende de h. Então, ele é constante nesse limite, é uma constante, né? Então, essa constante pode sair para fora ali multiplicando o limite. Eu botei exponencial de x, que multiplica limite de exponencial de h menos 1 sobre h, quando o h tende a zero. Olha só, esse limite aqui, pelo que vimos lá em cima, naquele limite fundamental, ele vale 1, né? Então, esse termo todo aqui, ele tende a 1. Sobrando o que nesse limite? Exponencial de x. Assim, a gente conclui que, se f de x é a função exponencial de x, a derivada dela é ela mesma. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo envolvendo um problema de reto tangente que nós já estudamos, né? A gente tem, por exemplo, uma curva, né, C, dada pela equação 4y igual e elevado a x. Né? A pergunta aqui do problema é: em que ponto sobre essa curva, né, a tangente ela é normal a essa reta dada? O que isso quer dizer? Vamos tentar fazer um gráfico aqui. Como é que é mais ou menos essa curva, né? Aqui, se você isola o y, se achar mais fácil, você tem y igual exponencial de x sobre 4, né? Então, é uma exponencial aqui, né, multiplicada por 1/4, né, uma função crescente assim. Aí você tem essa reta R,
dada por y igual a menos 2x. Se é uma reta decrescente, passando na origem, né? Então, ela é, digamos, tracejada aqui. Ok? Com um coeficiente angular dado por menos 2 ali. Então, a pergunta é, qual ponto eu devo tomar sobre essa curva C, né? Essa aqui é a curva C, de modo que a reta tangente a essa curva seja normal, perpendicular a essa reta dada, né? Então, lembrando, quando que duas retas são perpendiculares, né? A gente viu que se eu tenho duas retas, vou chamar de reta R, né? Por exemplo, essa reta dada aqui, e uma reta S. Se a gente tem que para a reta R, o coeficiente angular é dado, vamos chamar de MR, e para a reta S é dado por MS, o valor do coeficiente angular. Então, se elas são perpendiculares, a gente sabe que o coeficiente angular de uma, né, vai ser menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Isso se elas não forem, uma delas não forem paralelas a um dos eixos, né? Ok? Por quê? No caso em que é paralelo a um dos eixos, um coeficiente angular é zero, então não vale essa relação. Mas é tranquilo, né? Que um coeficiente angular é zero, a outra é uma reta constante do tipo x igual a uma constante. Não é esse o caso. Por quê? Aqui a gente tem que da reta R, nosso coeficiente angular é menos 2. Né? E o que a gente quer saber é o seguinte, qual ponto sobre essa curva C o coeficiente angular da reta tangente fique igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R, por essa relação, né? Que eu quero que elas sejam perpendiculares. Ora, então a primeira coisa é, quem que seria o coeficiente angular da reta tangente num ponto x qualquer? A gente já viu que o coeficiente angular da reta tangente, vamos chamar de m de t, é dado, se eu olho y como uma função de x, pela derivada de y, né, em relação a x, né? Ou dy dx, notação de Leibniz. Ok? Para essa função aqui, ela é 1/4, repete, vezes quem é a derivada de e de x. A derivada de e de x, nós já vimos, acabamos de ver, né, que é ela mesma. Então, e de x. Ora, então, esse cara aqui, ele é o coeficiente angular da reta tangente em um ponto x qualquer, em um ponto de abscissa x qualquer. Né? O que a gente quer? A gente quer que esse coeficiente angular, né, 1/4 de e de x, seja igual a quanto? A menos 1 sobre 2. Sobre menos 2. Por que sobre menos 2? Menos 2 é o coeficiente angular da reta dada. Né? Então, para que a reta tangente, que tem esse coeficiente angular, seja perpendicular à reta dada, o coeficiente angular da tangente tem que ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta dada. Então, basta resolver essa equação. Né? Dessa equação, a gente tem o seguinte, exponencial de x igual, passando 4 multiplicando, né? Do lado de cá vai ficar meio, né? Menos 1 sobre menos 2. Então, vai ficar 4 vezes meio, que é igual a 2. Ou seja, qual é o valor de x? Qual é a abscissa do ponto? Vai ser x igual a ln de 2. Então, esse é a abscissa do ponto. Qual que seria a ordenada do ponto? Para esse x, a gente tem que y vai ser quanto? Exponencial, substituindo lá na expressão da função, né? Para a gente achar a ordenada. Y igual a exponencial de ln de 2, ok? Sobre 4. Ou seja, a gente vai ter y igual, lembrando, exponencial é a inversa do logaritmo neperiano aqui, do ln. Então, aqui vai em cima vai ficar 2 sobre 4, que é meio. Portanto, concluímos que o ponto sobre essa curva, que satisfaz a condição da tangente nesse ponto ser perpendicular à reta dada, ou seja, o coeficiente angular da tangente ser menos 1 sobre o coeficiente angular da reta dada, ele tem como abscissa o valor ln de 2,
e como ordenada, o valor meio. Essas são as coordenadas do ponto P. Beleza? Então, sigamos em frente. Então, lembrando, a gente já viu aqui que a derivada da função exponencial é a mesma, a derivada de potência a gente já viu nas aulas passadas que qual é a regra para fazer, né? Já vimos como somar e subtrair, quando eu somo e subtraio funções deriváveis, ou seja, que eu sei qual é a derivada dela, por exemplo. A gente viu regra para fazer a derivada dessa soma de funções. E o que acontece quando eu tenho um produto? Né? Será que o produto, a derivada do produto de funções, a primeira intuição às vezes é alguém falar que é o produto das derivadas. Isso não é verdade e isso é fácil verificar. Vamos fazer um exemplo muito simples. Olha que exemplo tranquilinho. Pega a função f de x igual a x vezes x. Né? A gente já sabe que essa função é x ao quadrado, né? E a derivada dela é quem? A derivada de f de x é 2x, né? Agora, observe que se eu tivesse feito o produto de cada uma dessas parcelas, derivada de x, que dá 1, e a derivada do x, que dá 1. O produto delas, produto das derivadas de cada uma dessas parcelas, x e x, daria 1, que é diferente da derivada da f num ponto x qualquer, beleza? Então, atenção, a derivada do produto de duas funções não basta fazer o produto das derivadas. Então o que tem que ser feito? Então, vamos verificar. Aqui já está apresentando para vocês o que deve ser feito, né? Basicamente, a proposição diz o seguinte: se eu tenho duas funções que são deriváveis no ponto A, então tem um ponto A dado, eu sei que a derivada de duas funções existe nesse ponto. Então, o produto dessas duas funções vai ser derivável, ok? E o valor dessa derivada do produto é dado por essa regrinha que aparece aqui. Como que você faz? Você vai derivar a primeira função, a derivada da f, vezes a segunda função no ponto, depois somar, invertendo. Você repete a f no ponto, mais a derivada da segunda função, a função g, no ponto A. Vamos ver isso, que isso é verdade, né? Vamos usar a nossa definição lá, né? Aquela segunda definição do lema lá da derivada, que dizia o seguinte, né? Se eu tenho uma função h, a derivada dela num ponto A qualquer, eu posso tomar como sendo limite quando x tende a A da função h no ponto x menos a função h no ponto A sobre x menos a. Ok? Vamos usar essa definição para a função produto, f vezes g. Então, quem que seria a derivada da função produto? Seria limite, quando x tende a A, da função produto no ponto x, aqui, menos a função produto no ponto A sobre x menos a. Até aqui só apliquei a definição da derivada. Por definição da função produto, né, quem é a função produto f vezes g aplicado no ponto x? É a função f no ponto x vezes a função g no ponto x. Menos, para o segundo caso aqui, a função f no ponto A vezes a função g no ponto A. Isso é a definição de função produto de funções, ok? Observe o seguinte, o que eu posso fazer com esse limite aqui? A gente sabe, aqui não posso tentar passar o limite direto, né? A gente teria uma indeterminação, né? O que a gente precisa é tentar recuperar alguma informação que a gente tem ali. Qual é a informação que a gente tem? A gente tem a informação de que as funções f e g são deriváveis no ponto A. Isso quer dizer o quê? Que tem um certo limite lá que existe. Que limite é esse que existe? Para a função f, se eu digo que a função f é derivável no ponto A, eu sei que existe então esse limite. Limite quando x tende a A da função f no ponto x menos a função f no ponto A sobre x menos a. Então, se esse cara aqui aparecesse no limite, ele seria a derivada da função f, mas ele não aparece, né? Ele não aparece aqui, não é o cara que eu quero. Mas será que a gente consegue fazer ele aparecer? Então, vamos tentar recuperar esse limite. Se ele aparecesse ali,
ele seria a nossa derivada da f. Ele não aparece, mas observem o seguinte. Aqui em cima eu tenho f vezes g de x. F de x vezes g de x, né? Então, por exemplo, aqui ele tem um g de x multiplicando. Né? Parece algo assim do tipo f de x vezes g de x. Se aparecesse um g de x multiplicando o f de a também, que não aparece naquela expressão de cima, né? Mas se aparecesse, eu poderia colocar ele em evidência, né? E a gente teria algo do tipo g de x que multiplica f de x menos f de a, né? Sobre x menos a. Então, se eu conseguisse que algo desse tipo aparecesse, beleza, eu ia recuperar a minha derivada da f no ponto A. Então, vamos fazer um truque. Vamos fazer esse cara aparecer ali. Qual é o truque? Eu quero que apareça um g de x vezes menos f de a. Então, eu vou subtrair ele aqui. Observe que eu tinha essa expressão de cima, que é o que está aqui em preto, né? E eu estou adicionando e subtraindo a mesma coisa, ou seja, eu estou somando zero na expressão. Então, não estou mudando a expressão. Posso fazer isso tranquilamente. Se eu estou somando zero a um número, não modifico esse número, né? O que eu ganho com isso, quando eu faço isso? O que eu ganho é que eu vou conseguir recuperar a expressão da derivada da f, né? Por quê? Agora eu posso colocar esse g de x aqui, que aparece aqui também em evidência, de modo que vai aparecer f de x menos f de a, que é a definição da derivada da f, né? Sobre x menos a. Então, olha só mudando aqui as cores para facilitar a visualização. Vou pegar esse termo em azul, que tem o g de x em comum, colocar em evidência. Aí vai aparecer f de x menos f de a. Quando eu faço isso, né, no outro termo que resta, eu também tenho um termo em comum, que é quem? Que é o f de a. Então, façamos isso. Né? Coloquei o g de x em evidência e coloquei esse f de a que aparece nesse termo e nesse em evidência também. Sobrando o quê? Limite quando x tende a a, g de x que multiplica f de x menos f de a sobre x menos a. E f de a que multiplica g de x menos g de a sobre x menos a. Portanto, olha só, quando eu passo esse limite, né, quem que é limite quando x tende a a dessa expressão aqui, dessa parte? Por definição, é a derivada da f no ponto A, que por hipótese existe, ou seja, é um número real. Mesma coisa aqui. Esse cara, quando x tende a a, ele vai ser a derivada da função g no ponto A. E aqui a derivada da função f no ponto A. Esse termo aqui é uma constante, f de a. E esse termo, o que acontece quando x tende a a? Vai ser g de a. Mas por que eu posso falar g de a? Porque g é uma função contínua. Por que g é função contínua? Nós já vimos anteriormente que toda função derivável no ponto ela é contínua no ponto. E por hipótese, estamos dizendo que g é derivável em a. Certo? Então, se ele é derivável em a, ele é contínuo em a. Portanto, limite de g de x. Quando x tende a a, é o próprio g de a, já que g é contínuo. Assim, o que nós temos? Esse termo aqui tende a g de a. Esse termo vai ser a derivada da f, ok? Que está aqui, só troquei a ordem. Esse termo é f de a, mantém uma constante já, né? E esse termo aqui, quando x tende a a, vai tender a derivada da g no ponto A, pois, por hipótese, g é derivável. Assim, conseguimos provar o que a gente queria, né? Que a derivada do produto de duas funções num ponto, para eu calcular, basta fazer a derivada do primeiro num ponto, ok? Vezes a segunda função no ponto A, mais. Aí você repete a primeira no ponto e multiplica pela derivada da segunda. Beleza? Façamos alguns exemplos. Nesse exemplo, 1.14, nós temos aqui, na letra A, uma função que é dada por x vezes exponencial de x, encontrar a derivada primeira. Então, vamos lá. Primeira letra A. A gente tem que, quem vai ser, vou repetir minha f, que f de x, ela é dada por x vezes exponencial de x.
Observe que é o produto de duas funções que nós já sabemos derivar. Uma função potência, né, que é x elevado a 1, ok? E uma função exponencial que a gente já viu na aula de hoje, né? Derivada exponencial é ela mesma. Portanto, pelo que a gente acabou de ver, quem que seria a derivada dessa função no ponto x? Qual é a regra quando eu tenho um produto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar essa primeira, multiplicar pela segunda função, mais repetir a primeira função, vezes a derivada da segunda função, ok? Então isso vai dar o quê? Quem é a derivada de x? É 1, né? Ok? Derivada de x elevado a 1 é 1. Vezes e de x, mais, repete primeiro x, vezes a derivada de x. Quem é? A derivada exponencial de x, nós acabamos de ver que é ela mesma. Então, e de x. Assim, a derivada dessa função vai ser o quê? E de x, que multiplica 1 mais x. Ok? Tudo bem até aí? Bom, agora ele queria saber, na letra B, a enésima derivada dessa função. Será que a gente consegue uma fórmula para a enésima derivada dessa função? Olha só, quando a gente fez a primeira derivada, né, se você olhar para essa expressão aqui, ela vai ser o seguinte, a primeira derivada, né, ela é a e de x mais, observe o termo que apareceu aqui depois, é a própria função, mais a f, não é? Portanto, se eu pegar essa expressão, calcular a derivada segunda dessa função, vai dar o quê? Derivada de x é e de x mesmo, né? Mais a derivada da f, ou seja, e de x mais... Quem é a derivada de f? Só olhar para cá, para o primeiro. E de x mais f de x, não é? Não é isso que está dizendo aqui em cima, ó, que a derivada da f é e de x mais f de x, ou seja, a derivada segunda seria 2 vezes e de x mais f de x. Quem que seria a derivada terceira dessa função de ordem 3? Derivada de ordem 3. Vamos lá, então teria que derivar a derivada segunda, né? Ou seja, derivar essa expressão. Quem é a derivada dessa expressão? Derivada de 2 vezes e de x é 2 e de x, né? Porque 2 é uma constante repete, derivada de e de x é ela mesma. Mais a derivada de f, derivada disso aqui, f' de x. Que vai dar então 2 e de x, mais quem é f' de x? É e de x mais a própria f, né? Que nós vimos ali. Ou seja, quem que vai ser 3 e de x mais a f. E assim por diante, né? Quando a gente chegar na derivada de ordem n, continuando com esse procedimento, não vamos usar aqui a prova por indução, vamos só escrever a nossa intuição. Seria o quê? A enésima derivada, quando eu fizer isso, vai aparecer aqui a ordem da derivada, né, que nem apareceu ali no 3, ou seja, n e de x mais a f de x, ok? Ou seja, n e de x, quem é a f de x? Lá na nossa definição da f, x vezes exponencial de x, mais x vezes e de x. Assim, a gente tem uma fórmula geral para a enésima derivada dessa função. Nem sempre é possível fazer isso, né? Nesse caso, é tranquilo a gente achar essa expressão. Beleza? Bem, então se eu tenho produto de duas funções, eu sei fazer. E quando eu tenho quociente de duas funções? Né? Então, se tem duas funções que são deriváveis, f e g, que são deriváveis no ponto A, onde g de x é diferente de zero, ou melhor, g de a, ok? É diferente de zero. Então, o quociente dessas funções, f e g, vai ser uma função derivável no ponto A, certo?
E além disso vai valer a seguinte regra, né, dada nesse quadro. Eu vou fazer no numerador algo semelhante ao produto, né? A diferença é que aqui fica um menos, mas atenção para a ordem, né? A gente faz primeiro a derivada da função de cima vezes a função de baixo, depois menos, aí você repete a função de cima f e multiplica pela derivada da função de baixo g sobre a função g ao quadrado no ponto A, ok? Então, é o seguinte, como exercício, tentem demonstrar, usando lá a definição de derivada, de maneira similar, muito parecido, porém diferente, né, com o que nós fizemos com a regra do produto. Então, pega aquela definição limite quando x tende a A, da função no ponto x menos a função no ponto A sobre x menos A. Você vai ter que dar um jeito de tentar recuperar a expressão da função quociente, né, da derivada, né, das funções f e g, e tente aplicar alguns resultados semelhantes ao que nós fizemos lá, né? Passa o limite, onde aparecer a expressão da derivada da f vai virar a derivada da f, a derivada da g vai aparecer ali, usa o fato da fg ser contínua, né? Ou uma delas pelo menos ser contínua no ponto A, já que elas são deriváveis no ponto A, e tentem chegar nessa expressão, beleza? Vamos fazer um exemplo, né? O exemplo, eu tenho aqui o quociente de duas funções polinomiais, né? Então tem aqui uma função racional. A gente já sabe derivar o numerador aqui, que é um polinômio, né? Nós já vimos como fazer isso. O denominador também. Então eu quero determinar a derivada desse quociente. Então, pela regra que acabou de ser apresentada, quem é a derivada? O que eu faço para calcular a derivada? Primeiro eu vou derivar o numerador, ou seja, a função de cima, que é a derivada de x ao quadrado mais x menos 2. A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de x é 1, certo? E a derivada de menos 2 é 0. Então eu faço a derivada da de cima vezes a função de baixo menos. E agora o que eu faço? Eu vou repetir a função de cima, x ao quadrado mais x menos 2, e vou multiplicar pela derivada da função de baixo, né, que é a derivada de x ao cubo mais 6. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado e a derivada de 6 é 0. Isso tudo sobre x ao cubo mais 6 ao quadrado, né? Então, eu vou repetir aqui a função de baixo ao quadrado, ok? É o que está dizendo lá na regra. Então, quem quiser rearranjar isso aqui, né, que a gente já tem a cara da derivada, né? Mais para frente a gente vai ver que para alguns problemas a gente precisa trabalhar algebricamente para conseguir analisar melhor essa expressão, né? Às vezes vale a pena a gente trabalhar. Então aqui eu vou dar uma rearranjada, mas em alguns momentos não vai ser necessário, outros sim, depende do que você quer trabalhar com a expressão da derivada, né? A forma como ser mais fácil você avaliar essa expressão. Então vamos lá. Fazendo a distribuição, eu vou ter o seguinte: 2x à quarta mais 12x mais x ao cubo mais 6, ok? Esse cara é o resultado desse primeiro produto aqui, certo? Fazendo distribuição. Depois a gente vai ter o quê? X ao quadrado vezes 3x ao quadrado, a gente vai ter 3x à quarta, né? Com o menos que aparece ali na frente, menos 3x à quarta. Depois, x vezes 3x ao quadrado, vão ter 3x ao cubo. Com o menos da frente, menos 3x ao cubo. Menos 2 vezes 3x ao quadrado, eu vou ter menos 6x ao quadrado. Com esse menos que aparece aqui na frente, a gente vai ter o quê? Então vai ser menos 6x ao quadrado com menos mais 6x ao quadrado. Isso tudo sobre, aqui embaixo não vou abrir, x ao cubo mais 6 ao quadrado. Sobrando o quê? Somando os termos lá de mesmo expoente, né? Juntando os termos de grau 4. Quem tem de grau 4? 2x à quarta menos 3x à quarta. Então vai ficar menos x à quarta. Depois os termos de grau 3. Então esse aqui já foi, né? Grau 4. Agora de grau 3. A gente tem aqui
menos 3x ao cubo com x ao cubo. Então vai ficar menos 2x ao cubo. Depois, grau 3 já foi. De grau 2, a gente tem apenas o 6x ao quadrado. Então, eu vou ter mais 6x ao quadrado. Ok? De grau 1, a gente tem 12x. Então, eu vou colocar aqui mais 12x. E, por fim, mais 6. Beleza? Então, quem preferir escrever dessa maneira, a gente tem x ao cubo mais 6 ao quadrado. Atenção, mais para frente, a gente vai precisar analisar o sinal da derivada de algumas funções, né? Para isso, às vezes, nem sempre é melhor a gente fazer todo esse trabalho algébrico. Às vezes é melhor deixar os termos, alguns produtos ali em cima, aparecendo, para tentar analisar mais fácil essas expressões, fazendo um produto de expressões separadas, análise separada, ok? Então, nem sempre a gente vai fazer isso. Bem, para resumir algumas regras que nós vimos até aqui, a gente tem o seguinte. Vimos que se eu tenho uma função constante, a derivada de uma função constante é sempre zero, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, a função f de x igual a 3, é uma função constante, a derivada dela, em um ponto x qualquer, é sempre zero. Se eu multiplico uma função por uma constante, né, essa derivada dessa nova função, que é c vezes f, eu repito essa constante e multiplico pela derivada da f, ok? A derivada de potência, a derivada de x elevado a um número real n qualquer. Para eu fazer isso, basta eu descer esse expoente n e subtrair um desse expoente, n menos 1. Exceto, claro, se n é zero aqui, né? Vimos na aula de hoje que a derivada da função exponencial de x é ela mesma, certo? Então aqui a gente já tem algumas funções em que a gente conhece a derivada, não precisa mais ficar aplicando as definições, né? Então, com isso aqui, por exemplo, a gente já consegue derivar polinômios, né? Tudo quanto é tipo de polinômio e função exponencial mais polinômios, né? Qualquer soma ou subtração de funções envolvendo exponencial de x, né? Produto por escalar e polinômios. Juntando ainda com a regra do produto e quociente, né? Que nós vimos na aula de hoje, a gente consegue derivar produtos de funções exponenciais, funções polinomiais, ok? Então a gente já sabe como fazer essas derivadas. Tranquilos? Então é isso. Na próxima aula vamos ver a derivada de mais algumas funções, mais algumas regras de derivação. A saber, a gente vai ver a derivada de funções trigonométricas. Beleza? Então até a próxima aula. Reproduzam os exemplos e façam os exercícios deixados. Um abraço.